Como ela é uma empresa, um modelo de negócio que não tem fins lucrativos, porque os resultados que ela gera é do próprio cooperado, que ele tem o papel de cooperado e cliente, eu venho falando que esse é um modelo moderno, porque ele atende todos os stakeholders e ele, inclusive, contribui mesmo com aquelas pessoas que não fazem parte diretamente como cooperado, porque ele ajuda a melhorar as condições de mercado onde a cooperativa está inserida. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também é um entusiasta, queria te convidar para curtir, para nos seguir nas redes sociais, no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre gestão, sobre cooperativismo, com o gestor convidado, Nailson Dalla Bernardina. Ele que é presidente do Espírito Santo em Ação e diretor executivo do Sicoob. Nailson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado pelo convite, vai ser uma satisfação estar falando com vocês, falando sobre esse tópico de gestão que vocês estão tratando tão bem. Parabenizar pelo podcast, o alcance que vocês estão conseguindo. Eu acho que é uma forma democrática de levar informação de qualidade com cases práticos. Então, espero poder contribuir nessa conversa aqui com vocês nesse momento. Com certeza. Mas eu queria entender assim, sobre a ótica do cooperativismo, qual que é a vantagem competitiva do Sicoob, aí você já contextualizando um pouquinho também sobre a empresa, de atuar de forma cooperada e como que isso gera vantagem e diferencial competitivo para vocês? O cooperativismo é um modelo de negócio muito moderno, né? Quando você fala hoje que as pessoas estão procurando o maior sentido, né, nas ações, algumas pessoas como cunharam o capitalismo consciente, né, no formato de ser uma nova forma de se relacionar no mercado, das empresas se relacionarem olhando todo o seu entorno. E as cooperativas, embora já são centenárias, elas nascem com esse propósito, né? É um modelo de negócio pautado na coletividade e na resolução de problemas daquelas pessoas que se juntam para formar uma cooperativa. Então, o cooperativismo ele atende os anseios da sociedade e ele se relaciona não com o cliente, mas se relaciona com o dono, que se organiza através de um modelo de gestão. Nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais como é esse formato de modelo de gestão em cooperativas para poder atender o seu anseio. Como ela é uma empresa, um modelo de negócio que não tem fins lucrativos, porque os resultados que ela gera é do próprio cooperado, que ele tem o papel de cooperado e cliente, ela tem condições de promover um aumento da competição no setor onde ela atua. No nosso caso, o setor financeiro, esse aumento da competição gera um menor spread em todas as localidades onde o cooperativismo tem força de balizar mercado. E os excedentes, né, dos resultados, que no jargão técnico nós chamamos de sobras, eles voltam para os cooperados. Então, eu venho falando que esse é um modelo moderno, porque ele atende todos os stakeholders e ele, inclusive, contribui mesmo com aquelas pessoas que não fazem parte diretamente como cooperado, porque ele ajuda a melhorar as condições de mercado da cooperativa, né, onde a cooperativa está inserida. Eu só acho importante trazer um pouco de contexto histórico também em relação a alguns marcos regulatórios que tangem o cooperativismo. A gente entende que hoje já existem alguns sandbox que, por exemplo, o Sicoob conseguiu aproveitar em termos de tecnologia, mas a gente teve também algumas liberações que ocorreram ali na década de 90 que trouxeram uma possibilidade, uma amplitude maior de serviços a serem ofertados exatamente por cooperativas de crédito ou cooperativas que têm um cunho mais financeiro. O que você enxerga que foram os principais marcos aí nos últimos 30 ou 40 anos que fizeram com que esse setor ou que esse tipo de negócio ficasse cada vez mais competitivo, até mesmo frente a bancos tradicionais, né? Eu vejo que houve uma evolução constante. Então, se a gente pegar o primeiro ciclo do cooperativismo, existe ainda cooperativas centenárias, mas esse primeiro ciclo foi um ciclo muito difícil, porque não tinha uma legislação específica, as pessoas não conheciam muito bem o que era o modelo e como tratar esse modelo dentro do regulamento brasileiro. E a partir de 1971, com a Lei Geral do Cooperativismo, essa questão foi resolvida em partes,
porque o cooperativismo passou a ter uma lei geral e começou a se trabalhar sobre essas premissas. O sistema começou a se organizar, então a origem aí, por exemplo, da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, que começou a juntar todos os segmentos, categorizar e começar a fazer esses diálogos sobre como o cooperativismo poderia explicar melhor o que ele faz para toda a sociedade. Porque no mundo todo, o cooperativismo é muito forte. Nos países mais desenvolvidos, ainda mais, porque as pessoas têm o conhecimento do que é o modelo e se organizam para poder resolver seus problemas, não só dependendo da escolha do Estado, por exemplo. As cooperativas se colocam como a própria sociedade se colaborar nas soluções de problemas complexos. Como eu falei, no nosso caso, somos uma cooperativa financeira, o Cicobi é uma instituição financeira cooperativa e foi esse o primeiro desafio que nós tivemos que resolver. Então, continuando essa história, nós tivemos alguns marcos importantes, muitos deles ligados ao entendimento da autarquia, o Banco Central do Brasil, e que olha para o setor cooperativista, como ele olha também para startups e novas iniciativas, com bons olhos. A gente percebe tanto na agenda anterior, a BC+, e hoje a agenda BC Hashtag, o destaque que se dá para essas iniciativas de inclusão financeira, de cidadania digital, né, e de aumento da competitividade do setor, para, dessa forma, com a competitividade, poder dirimir algumas deficiências que o próprio mercado constrói ao longo do tempo. Então, o Banco Central foi dando aberturas para as cooperativas financeiras se desenvolverem à medida em que elas estavam mostrando o aumento do nível da governança, do nível de gestão. Perfeito. Então, nessa linha foi muito positivo. Então, originalmente, as cooperativas elas tinham que ser segmentadas. Para se constituir uma cooperativa financeira na década de 80, tinha que ter um segmento específico. Cooperativa de crédito rural, produtores rurais. Cooperativa dos comerciantes têxteis. Cooperativa dos rochas ornamentais. Temos uma que teve origem aqui no estado. Então, cada uma segmentada. Só que é óbvio que na gestão especificamente financeira, quando você se concentra, né, você tem maiores riscos, porque o mercado daquele setor pode ter uma volatilidade, né, inerente do setor, inerente de mercado, ou seja, e a cooperativa que está só em uma exposição, ela pode sofrer mais, numa cooperativa de crédito especialmente. Sim. Então, à medida que a gente foi avançando, a própria autarquia entendeu que as cooperativas elas poderiam ter divisões. E a primeira divisão foi na cooperativa que a gente chamava capital empréstimo, que é aquela cooperativa que não toma depósitos para si, e as cooperativas clássicas e plena. Essas outras já uma cooperativa com todas as soluções financeiras. Isso foi importante porque as cooperativas, estou falando agora já nos inícios dos anos 2000, tá? Que essa evolução toda aconteceu. Até porque se fizer mais um resgate histórico, e aí, Gabriel, me controla no tempo, tá? Porque a gente tem muita história, eu estou desde 95 no sistema. Eu estou controlando, são as siglas aqui, BC+, BC Hashtag, os tipos de cooperativa. É muita necessidade de adaptação ao longo do tempo, né? Mas assim, só que eu estou na estrada desde 95, né, no sistema Cicobi, satisfação em ter evoluído profissionalmente dentro dessa organização. Então, assim, lá no início, ainda antes dessa abertura, a gente tinha uma dificuldade, por exemplo, para expandir as atividades, porque havia uma vedação legal da cooperativa ela abrir dependências em municípios que não eram municípios limítrofes da sua sede. Então, exemplo, uma cooperativa que tinha sede, aqui citando o estado do Espírito Santo, em Linhares, para ela chegar em Vitória, ela teria que abrir Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, para poder abrir Vitória, teria que vir abrindo. Sob qual justificativa? Sob justificativa de gestão, porque uma cooperativa ela tinha que ser local, senão poderia ter dificuldades de entender os anseios dos seus cooperados. Então essa era muito uma visão assim, como que vocês vão administrar como uma gestão cooperativa em locais distantes? E isso foi vencido, isso hoje vários instrumentos de gestão e de escuta ativa dos cooperados que podem ser feitos mesmo com milhares de cooperados ou milhões de cooperados na base, como é o caso do sistema Cicobi. Então, essa construção foi uma construção conjunta do setor com a autarquia, com as autoridades,
Mais recentemente, a Lei Complementar 130, essa é de 2009, que teve aqui até no estado do Espírito Santo, o saudoso senador, né, na época, Gerson Camata, foi um grande articulador dessa legislação. Mais recentemente, a Lei Complementar 161 e a 196, que são duas legislações que deram ainda maior amplitude. A 196, ela traz também aspectos relacionados à governança das cooperativas de forma muito objetiva e que vem colaborando, ao nosso ver, assim, com o avanço desse modelo de negócio, porque isso é pautado numa gestão democrática, né, uma gestão responsável, mas que tem que entregar resultados para a sociedade. Então, é por isso que foi importante esses avanços regulatórios para o movimento cooperativo financeiro no Brasil. Você estava falando, Ailson, antes aqui, que anteriormente você, inclusive, enquanto uma unidade, né, um banco, você tinha nomes distintos e obviamente CNPJs distintos, mas você não conseguia atuar justamente de forma cooperada, né? Você não poderia desenvolver produtos ou desenvolver tecnologias, como o Bruno colocou, que seriam um diferencial, uma vantagem para cada um dos cooperados ali. Como que foi esse surgimento? Como que você olha para o mercado e vê que essas legislações, esses potenciais de você se unir com outros atores e atuar de fato de forma cooperada, quando que aconteceu isso e como que ele foi um diferencial para vocês na gestão do dia a dia? Sim. Eu vejo assim, conforme a gente citou da evolução regulatória, dando abertura para as cooperativas avançar, isso foi conquistado pela evolução também no campo operacional e de gestão. Então, lá no início, as cooperativas eram independentes, né? Cada cooperativa atuava ali na sua região. Mas isso não era suficiente para que a gente pudesse entregar valor agregado para as pessoas, porque já existia um sistema financeiro forte, com capilaridade e com muita tecnologia. Então, no exemplo, por exemplo, de um produtor rural lá no início, quando o filho dele ia para uma universidade em um grande centro, esse filho tinha que se relacionar com outra instituição, porque a cooperativa não tinha como atender às necessidades fora daquela área geográfica onde ela estava atuando. Então, a evolução da gestão e a evolução operacional fez com que as cooperativas começassem a conversar entre si e começar a estabelecer as regras de convivência e as políticas para que pudessem compartilhar sistemas, por exemplo, compartilhar marca. E isso ocorreu muito forte aí na segunda metade da década de 90, onde os principais sistemas aqui do Brasil, entre eles o Sicoob, começaram a construir, então, as suas conexões. Também a legislação permitiu a constituição de bancos, e aí foi quando a gente teve a nossa independência do banco oficial, que era, na ocasião, a grande maioria trabalhava com o Banco do Brasil. Passamos a operar diretamente com o banco, formado pelas cooperativas. Hoje a gente chama do CCS, o Centro Cooperativo Sicoob, que fica em Brasília, que ele cuida, tem as empresas de capital, né, um banco, uma seguradora, uma processadora de cartão, uma empresa de consórcios, entre outras empresas, a nossa tecnologia e cuida da nossa marca. Então, essa evolução, respondendo objetivamente a sua pergunta, Gabriel, começou na segunda metade da década de 90, se intensificou no início dos anos 2000 com a criação de um sistema integrado, online, e até então a gente tinha muitas cooperativas que trabalhavam ainda offline, né? Para quem esses termos no jargão financeiro hoje são impensáveis, né? Então a gente teve Para quem nunca descontou um cheque aí, busca aí no Google aí o que é isso, né? Isso, inclusive, realmente, né? A compensação demorava vários dias e tal. Então, assim, esse modelo, no começo dos anos 2000, com a integração tecnológica, o sistema Sicoob passou a ter capilaridade, passou a ter condições de negociar com grandes parceiros e aí ter oportunidade de lançar seus cartões, né, à época, e aumentar o portfólio de soluções, que originalmente eram poucas, né? Se limitavam a crédito, se limitavam a alguns poucos tipos de investimento, e o relacionamento de conta corrente de dia a dia com os nossos cooperados. E hoje a gente possui um portfólio completo graças a essa evolução. E aí o foco, como do trabalho que vocês fazem muito bem a gestão,
isso teve que ser trabalhado muito numa gestão, como eu falei anteriormente, democrática, porque cada cooperativa, dentro de um sistema de 3 níveis, como é o nosso, a cooperativa ela é autônoma, inclusive para estar ou não no sistema. Mas desde o momento em que ela está dentro do sistema, ela tem que cumprir uma série de requisitos, porque nós estamos falando da poupança de milhares de pessoas, de cooperados. Então, esses requisitos, eles fazem com que as cooperativas consigam, neste momento, competir com grandes instituições financeiras. E, como eu falei também, assim, nessa questão de levar maior competitividade e entregas de serviços que façam sentido. Até porque quando a gente não consegue fazer essa entrega, são muitas opções que existem hoje no mercado. E por isso que a nossa gestão tem que sempre estar focada na sustentabilidade, no olhar de longo prazo, mas na satisfação do nosso cooperado, principalmente. Disso que você está falando, desses 3 níveis que integram o Centro Cooperativo Sicoob, e a gente está falando ali de 7 milhões de cooperados, né? 343 cooperativas no primeiro nível, 14 centrais que seriam de segundo nível e esse CCS que seria esse Centro Cooperativo Sicoob. Como que foi essa evolução? E aí, obviamente, existe um nível de complexidade grande conforme isso vai sendo inserido dentro de um único sistema de diferentes regiões, mas como que foi esse desdobramento da capacidade até mesmo de planejamento e como que funciona isso? Você estava comentando sobre uma diferença de empresas tradicionais que eventualmente é no modelo top-down ou no modelo bottom-up. Como é que funciona isso na prática em relação a essas conexões das cooperativas, das centrais, do CCS e quais níveis de controle ou de autonomia realmente existe em cada um desses níveis aí? Sim. Como eu falei, as cooperativas, primeiro nasceu as cooperativas independentes. Então, os cooperados, que são os grandes donos do sistema, e esses cooperados foram construindo a governança de forma que as cooperativas singulares, que à época do dado que você citou eram 343 cooperativas, há um movimento natural no sistema de consolidação, né? Isso é natural, aconteceu em outros países, mas as 343, elas constituíram as centrais, as entidades de segundo nível, que hoje é uma entidade da qual eu faço parte, estou num sistema regional, numa entidade de segundo nível. Especificamente no Espírito Santo, a gente está falando de 6, que seriam isso? 6. Hoje, no Espírito Santo, nós temos 6 de primeiro nível. 6 de primeiro nível. No Espírito Santo. Uma central de segundo nível. A qual você é diretor executivo. A qual eu estou como diretor executivo. A gente atende Espírito Santo, Rio de Janeiro, algumas cidades da Bahia e também ali na cidade de São José dos Campos, começando ali no Vale do Paraíba, em São Paulo, é a nossa regional. Em alguns locais nós convivemos com outras cooperativas do Sicoob que também atuam naquela região, obviamente porque tiveram a sua origem em algum desses segmentos e continuam operando até hoje, e a gente tem esse regramento de convivência dentro do ambiente Sicoob. Então essas 14 centrais, em determinado momento, elas constituíram as demais empresas para poder dar escala e para poder produzir todo o nosso portfólio de soluções para os nossos cooperados. E a governança ocorre literalmente dessa forma, né? A gente discute com as bases, inclusive nós estaremos na próxima semana recebendo aqui o nosso time do Nacional e com um trabalho que está sendo realizado em conjunto com a Mackenzie, nessa construção do novo ciclo do planejamento. Nós reduzimos, nós estamos fazendo planejamentos agora, um olhar mais de longo prazo, mais ações bem no curto prazo e reavaliando de forma mais recorrente. E na segunda e na terça nós estaremos com todos os líderes das nossas 6 cooperativas singulares, que são eleitos pelos cooperados, então eles representam a base, para discutir as estratégias de futuro do ambiente Sicoob. E depois dessas discussões, nós conseguimos concentrar as principais diretrizes, né? E aí dividimos quais são as ações que são realizadas pelo CCS, evoluções tecnológicas, cibersegurança, que é um tema muito forte do momento. No nosso caso, como cooperativas financeiras, a cidadania financeira passa por educação, a cidadania digital, porque as pessoas têm acesso, já começaram, né, o acesso está sendo democratizado, é um trabalho que está sendo realizado, mas as pessoas precisam conhecer um pouco mais essa questão digital. Então, isso faz parte
para ficar nisso um pouco da nossa estratégia, que é discutida já no âmbito das singulares. E depois a gente vai alocando qual dessas estruturas vai executar os projetos que vão fazer com que a gente tenha uma vantagem competitiva perante os nossos concorrentes. Anailson, deixa eu pegar um exemplo prático, e aí imaginando essa estrutura que você acabou de explicar, e obviamente uma eventual complexidade dessa estrutura, que ela, por ser robusta, também traz grandes desafios. Mas estou imaginando, vou usar um exemplo básico aqui, um aplicativo, por exemplo, o Sicoob, deve ser o mesmo utilizado pelas 343 cooperativas, né? Esse é imagino que seja um dos critérios para você aderir ao sistema. E aí, como que funciona, por exemplo, a prática ou o grupo de inovação que vai melhorar o user experience, a interface ali do sistema, né, do aplicativo, do usuário? Como que na prática vocês reúnem, né, a representatividade toda dessas cooperativas ou das 14 centrais, que já seria também um baita desafio? Como que são formadas essas estruturas, esses grupos de trabalho para projetos de tecnologia, que você falou que fica sob responsabilidade do CCS, mas que vai impactar aos 343 cooperativas e aos 7 milhões de cooperados que existem hoje, né? Sim. Como que é essa estrutura? A estrutura funciona, a gente tem, né, na diretoria, nesse caso específico, exemplo, na diretoria de tecnologia do Centro Cooperativo Sicoob, as várias superintendências, né? Inclusive, nós, nesse momento, o superintendente Márcio é um profissional de carreira do sistema Sicoob, está cuidando, inclusive, do consórcio das cooperativas, que foram feitos com outras cooperativas de outros sistemas, para a gente estar tratando sobre o Real Digital, o DREX. Já está sendo tratado no ambiente Sicoob, foi a segunda instituição financeira a estar trabalhando, né, diretamente ali. Então, se colocou muito bem o cooperativismo nessa pauta, que é uma pauta de futuro. Mas são reunidas várias contribuições e, obviamente, há um filtro, há uma priorização, quando não é uma mandatória, né, a gente tem que fazer por determinação legal ou outra coisa, ou questões relacionadas à cibersegurança, que é iminente, é urgente. As demais entram, às vezes, numa fila democrática e, junto com o nosso time, olhando o esforço, investimento, né, entrega, o time da diretoria de tecnologia, que é comandada pelo Júlio Vilaça, um técnico também de carreira histórico no sistema Sicoob, que está em Brasília, e esses profissionais, eles cuidam de poder colocar isso para que as cooperativas possam avaliar. Obviamente, dentro do próprio grupo, observando tendências de mercado, surgem muitas propostas e muitas implementações que contribuem muito, porque às vezes está longe do holofote da base ou do próprio usuário. Sim. Então, também há de mão dupla nessas deliberações. O orçamento, ele é votado e aprovado de forma democrática pelas representantes das centrais. Então, esse ano, se não me falha a memória, 2023, o investimento vai ser superior a 500 milhões de reais em tecnologia, então é um investimento robusto, mas é um investimento feito por todas as cooperativas, conforme a deliberação que é dada pelo nosso Conselho de Administração do CCS, que é um conselho que tem a representação de todas as centrais, então, consequentemente, de todas as singulares. O tema não é simples, né? É importante dizer que as pessoas demoram um pouco mesmo a conhecer como foi formada essa governança, mas é uma estrutura de gestão que respeita a individualidade. No entanto, nas questões centrais de marca, né, dos indicadores das instituições, de questões relacionadas ao compliance, aí nós temos um trato mais específico dentro das estruturas. Eu me lembro que ali por volta de 2017, 2018, eu era sócio de uma startup de desenvolvimento de software de controle financeiro. E à época ainda se estava conversando sobre o Open Finance. Eu me lembro que eu fui a um evento do Sicoob. O Sicoob foi a mercado, né, produziu esse evento exatamente para entender sobre a ótica de diferentes atores que estavam ali desenvolvendo soluções para soluções financeiras, né? Tanto empresas de software como assinatura, mas também empresas que poderiam se conectar com esse sandbox, aí por isso eu digo esse sandbox do marco regulatório que existia ali, e o Sicoob sempre se posicionando à frente, se eu não me engano, junto, era o Sicoob e o Banrisul do sul do país, né?
sempre se posicionando bem à frente em relação a essas movimentações que se traduzem aí em inovações no âmbito da tecnologia. E quando a gente fala de Sicoob, me remete muito, e sendo de Minas Gerais, assim como o Gabriel é mineiro também, e o Sicoob tem muita força ali em Minas Gerais, principalmente para produtores rurais, mas também se posiciona muito para fornecer soluções para empreendedores. E eu entendo que isso é também uma bandeira muito forte e há uma identificação muito forte de empreendedores para com o Sicoob, de entenderem que você se torna cooperado, né? Vamos colocar aí entre aspas ali, mas de fato é um sócio ali da cooperativa, e você também, a partir das movimentações que você faz, o nível de consumo ou de contratações de produtos e serviços na própria cooperativa, você tem também, de acordo com os pesos que são colocados pelo próprio Sicoob, um retorno que seriam essa participação nas sobras que a gente comentou. Eu queria entender que tipo de movimentação e qual a abordagem que é feita em relação ao apoio aos empreendedores e a forma como o Sicoob tem se posicionado nos últimos anos, exatamente para ser o principal parceiro de quem quer gerar emprego, de quem quer aumentar a sua capacidade produtiva e, consequentemente, de gerar mais prosperidade para a sociedade. Sim. Eu vou só fazer uma menção, você disse aí um pouco da devolução das sobras, antes de responder objetivamente a sua pergunta, e você colocou que é uma questão dada ali pelo próprio Sicoob. E aí, para explicar melhor, quando há as sobras, né, que é histórico aqui, o Sicoob está perto de completar 35 anos aqui no estado, o sistema como ele é hoje, né? E esse sistema, ele sempre entregando essas sobras e leva à assembleia. Uma assembleia tradicional tem lá o grupo majoritário, o grupo minoritário, o grupo independente, né? Então as assembleias tradicionais das empresas são assim. No ambiente Sicoob, uma assembleia, nós temos cooperativas hoje aqui no Espírito Santo com mais de 200 mil cooperados. Então, a legislação também permite que as cooperativas, que a Assembleia seja feita por representação por delegados. Então, esses 200 mil elegem os seus lucros, ou seja, de acordo com como eles são divididos aí nas suas agências, eles elegem representantes. E esses representantes, eles são as pessoas que participam da Assembleia Geral e são eles que estabelecem esses critérios, obviamente, após uma apresentação por parte da administração do Sicoob desses pesos e contrapesos. Perfeito. No sentido de fazer uma melhor distribuição e justiça na distribuição. Porque a ideia, a gente paga juros, né, o capital que se tem investido, mas a ideia não é ali retorno pelo volume do capital, mas sim o retorno pelo volume de negócios que foi realizado no Sicoob. Então, para dar um exemplo bem claro, se a pessoa tomou um crédito no Sicoob, né, e pagou aquele crédito em dia, ele gerou um rendimento para o Sicoob. Então, o Sicoob tem todos os seus investimentos, as suas despesas operacionais e sobrou um excedente. Então, o excedente volta proporcionalmente aos juros pagos. Da mesma forma, o investimento, um seguro, a utilização do cartão. Então, é como se fosse um cashback, para usar os termos modernos, mas ao final do exercício, após entregue todos os resultados e honrado todos os compromissos. E dessa forma o Sicoob faz essa devolução e a Assembleia Geral, que são os representantes dos nossos cooperados, que fazem essa escolha desses critérios. Então é bem interessante isso, porque... É bom que eu fui direto ao ponto e é bem importante esclarecer. Então... E não, isso é fundamental, porque as pessoas falam assim, mas como vai ser a distribuição? Sim. Não, o resultado está aqui, a distribuição... Nós vamos apresentar à Assembleia de forma democrática da gestão do cooperativismo. E respondendo agora sobre o empreendedorismo, eu vejo que as cooperativas, por elas estarem próximas, né, dos seus cooperados, elas procuram entender melhor as necessidades. E a gente teve nesse exemplo que trágico, né, que foi o período da pandemia, um momento de muitas incertezas. E onde o cooperativismo, e nós aqui no Espírito Santo fizemos um trabalho nessa linha, de entender a necessidade de cada um e fazer ações individualizadas, mas de forma massificada, né? Só para vocês entenderem, no momento ali da pandemia, onde as agências estavam fechadas, e nós fizemos uma ação através dos programas à época lançados, por exemplo, o Pronamp, e as renegociações, recomposições que foram possíveis, de encaminhar para todos os nossos cooperados, e alguns setores a gente fazia os contatos ainda
ainda de forma mais veemente, porque se for setores como o setor de serviços, né, gastronomia, eles praticamente zeraram o faturamento fazendo essas ofertas, né? E nós conseguimos, por exemplo, aqui no estado, ser hoje o maior repassador, né, de crédito para micro e pequena empresa. Isso para nós, assim, quase 30% de share de mercado hoje para esse público. E a pandemia fez com que a gente estivesse próximo dos cooperados. Olhando agora para os empreendedores e as pessoas que estão montando suas startups, estão tirando do papel os seus projetos, né, de empreender, é na mesma linha, né? A gente busca, através dos nossos profissionais, e aqui um registro especial, pessoas que, quando vêm trabalhar no cooperativismo e entendem a função social que o nosso negócio tem, é outro engajamento, não é uma instituição financeira tradicional, que ao final do ano tem um determinado lucro, uma PLR, mas ali a gente está fazendo diferença na vida da comunidade. Então é esse olhar para entender as demandas e, dentro das regras, né, obviamente do Sistema Financeiro Nacional, conseguir customizar atendimentos para que ele possa tirar a sua ideia do papel e continuar a gerar emprego e renda. Então, o cooperativismo ele tem também essa função social diretamente no negócio. Por isso, eu acredito que a gente vem crescendo tanto nesse público de micro e pequenas empresas, sem contar nos custos justos, né? Mesmo serviço numa outra determinada instituição, obviamente, devido à diferença do modelo de negócio, é importante ressaltar isso, a gente consegue fazer uma entrega com um custo justo, um custo mais adequado, até porque não temos essa necessidade de uma margem tão expressiva, porque o nosso objetivo direto não é o lucro, sim a satisfação do cooperado, e os excedentes voltam para a comunidade. Essa pergunta do Bruno me remeteu um pouco do conceito que eu tinha do Sicoob, com relação a ser um banco mais voltado para a agricultura, para alguns nichos específicos de rochas, etc. Né? Hoje eu sou um cooperado na PF, na PJ, mas como que existe um pouco desse conceito ou desse preconceito de que em algum momento foi um banco mais voltado ou para o interior ou para a agricultura, alguma coisa ligada a essas definições, e como que vocês trabalham para reposicionar justamente para atender tanto as pequenas empresas como as grandes também, que fazem parte aí do portfólio de vocês? É natural que uma organização como a nossa, das 6 cooperativas filiadas ao Sicoob Central, né, falando da nossa regional apenas, 5 tiveram origem no agronegócio e uma teve origem em rochas ornamentais. Então é muito natural que esses setores, que são setores importantes aqui para a economia capixaba, continuem sendo extremamente importantes no ambiente do Sicoob. Então são nichos mesmo de mercado, a gente continua investindo muito nesses setores, conseguindo fazer muitas liberações de crédito e trazendo outras soluções para esse público. Mas nós também nascemos no interior, né, e chegamos depois nos grandes centros. Eu não falei na parte da regulamentação, mas a gente tinha um problema que também no começo, a questão era legal mesmo, né? No começo das cooperativas, se você passasse de área de 700 mil habitantes, você não poderia mais ser de livre admissão, aí você tinha que voltar a ser de nicho. Então as cooperativas acabavam tendo muitas limitações ao crescimento e essas barreiras foram vencidas. Então, nos grandes centros, o desconhecimento ainda do que é o cooperativismo, essa questão voltada do que ocorreu no passado com algumas cooperativas sem gestão, isso pesa ainda, isso ainda as pessoas olham, mas como funciona, como é? Então é importante espaços como esse e tantos outros para a gente poder falar do cooperativismo de verdade. É importantes cooperativas aqui como o Sicoob, né, fortes, né, no estado, que também fazem esse trabalho, né, como a gente está conversando, Unimed, Coabriel, entre tantas outras aí também. Então o cooperativismo ainda, ele nos grandes centros, Gabriel, ele não consegue se comunicar adequadamente. A nossa linguagem é complexa e as pessoas querem conhecer os benefícios. E a gente, às vezes, começa explicando mais o conceito da gestão, de como funciona, e acaba que a gente fala menos dos benefícios que a cooperativa leva, que são taxas justas, um atendimento mais próximo, um olhar
diferenciado para o desenvolvimento e a melhoria do nosso cooperado, que consequentemente é a melhoria da cooperativa. Então, esse desafio está posto para as cooperativas aperfeiçoar sua comunicação. Tem várias ações em curso para que isso ocorra. E aí, dessa forma, continuar entrando em novos nichos. As startups estão sendo um nicho importante para a gente aqui no Estado do Espírito Santo. A procura desse público no ambiente Sicoob, porque encontra no Sicoob uma forma de trabalhar com parceria e de conversar com pessoas que estão efetivamente interessadas ou genuinamente interessadas no seu desenvolvimento. Então, acho que a gente tem aí oportunidades de comunicar melhor, porque nós temos uma entrega de valor agregada interessante, porque prezamos pelo desenvolvimento de todo o nosso ecossistema. Uma das coisas que me chamou a atenção é um selo que o Sicoob tem, que é um selo de Great Place to Work, né? Um local de trabalho excelente, né? Que é uma chancela da GPTW. E, naturalmente, quando nós falamos de um ambiente propício para o desenvolvimento de lideranças, para a capacitação de pessoas, é necessário ter um direcionamento muito claro da gestão, da liderança do negócio, para que haja ações compatíveis com o que se espera de pessoas que possam ter um nível de performance. Eu posso falar por mim, sendo cooperado, eu sempre tive um nível de proximidade, um nível de agilidade muito diferente do que eu acabei encontrando em outras instituições mais tradicionais. Como é a abordagem de vocês em relação ao desenvolvimento de pessoas e a forma de entender como o atendimento e a personalização do atendimento seja também um ativo importante para o que vocês querem ter, tanto em relação ao que você está comentando de comunicar melhor aquilo que a empresa tem e todas as suas abordagens, todos os seus produtos e serviços, mas também sendo aí uma forma de entender que há também um vínculo de confiança que geralmente é construído ali pelo gerente de relacionamento ou pelas pessoas que estão no dia a dia do negócio. Acho que para uma sociedade de pessoas, uma cooperativa, acho que esse é um valor intrínseco e a gente tem muita felicidade em ter no nosso quadro. Hoje o nosso quadro da nossa regional é algo em torno de 2.300 profissionais. No Brasil são mais de 50 mil profissionais no ambiente Sicoob. Mas falando especificamente do nosso quadro, que está mais próximo aqui da nossa gestão, a gente vê o engajamento que eles têm pela causa, primeiramente, e o ferramental que a própria estrutura da nossa organização permite para esses funcionários, desde a capacitação. Realmente a gente tem um investimento muito robusto em capacitação do nosso time e explicando todo esse modelo de negócio, né? Ele é dono também, nosso funcionário ele é cooperado também. A gente já viu até iniciativas similares no mercado, né? De empresas que fazem distribuição de... É o partnership do cooperado, né? Então, todos os nossos funcionários já são cooperados e a gente preza também muito para as pessoas serem da localidade, dentro do possível, claro que sem nenhuma situação mais... Mas dentro do possível que as pessoas residem naquelas localidades, conheçam a comunidade, estejam inseridos ali naquela comunidade. Isso faz toda a diferença, porque as pessoas querem, né, esse desenvolvimento local. Então, o olhar assim, para o nosso funcionário, e a gente ficou muito feliz quando foi certificado, o nosso profissional, eu tenho carreira, estou há 28 anos no Sicoob, então tive muitas oportunidades de treinamento, de capacitação, de conhecer o cooperativismo em outros lugares do mundo, como muitos nossos colegas, para poder fazer essa entrega de forma consistente. Então, eu acho que grande parte do sucesso do Sicoob foi exclusivamente ao trabalho dos nossos profissionais, porque lá no começo da história das cooperativas de crédito, a gente tinha um portfólio muito limitado. Então, as pessoas poderiam ter esse atendimento em outra instituição, mas eles preferiam ficar naquela instituição que é a instituição de segurança, a instituição que você tem alguém para falar, a instituição que você sabe que aquela pessoa quer o seu bem, não só, mas a venda de um produto e serviço. Então, eu acho que esse olhar da nossa gestão do ponto de vista de valorizar e empoderar o nosso profissional é muito importante e a resposta é significativa. Trazendo um número para vocês aqui, eu estou há 10 anos agora, vou completar, né? Estou entrando no meu 10º ano de gestão aqui do sistema de segundo nível,
antes fui diretor da cooperativa Singular. Mas tirando um recorte rápido, a gente dobra de tamanho a cada 3 anos. Né? Então, quando eu cheguei ali era algo em torno de 2,5 bi de ativo, 3 anos depois 5 bi, 3 anos depois 10, e agora a gente está chegando final desse ano a gente deve chegar a 20 bi de ativos administrados na regional. Então mostra assim a força desse movimento e a importância do atendimento feito nas nossas agências aos nossos cooperados, sem contar a evolução tecnológica também que dá comodidade e aumenta a nossa capacidade de escala e de atendimento ao nosso cooperado. Mas a gente acabou já falando algumas questões relacionadas à governança, mas eu acho que dentro de uma estrutura do Cicobi, que é um pouco complexa a gente precisa explicar o que é o primeiro nível, segundo nível e tal, mas a gente vê boas práticas de governança e eu particularmente vejo que o mercado capixaba e do Brasil de forma geral precisa de amadurecer muito em termos de governança, né? Então, você falou que na cooperativa Singular, né, tem cooperativa que tem 200 mil cooperados, existe uma eleição de delegados que vão ali participar da Assembleia Geral, eleger, imagino, o Conselho de Administração e também a diretoria executiva, não sei se são os delegados que elegem, mas ou o Conselho de Administração elege, né, a diretoria executiva. Então você acaba tendo uma estrutura de governança, talvez as pessoas, os cooperados que estão nos escutando, são convocados, né, para as eleições dos delegados, enfim, para as prestações de contas e tal. Então você acaba tendo ali, dentro de uma estrutura que tem tantas pessoas, tantas partes interessadas diretamente envolvidas, tantos clientes, cooperados, e uma estrutura muito madura, né, de governança. Assim, como que esse modelo de governança, apesar de você já ter falado sucintamente, mas como que esse modelo de governança chega, né, da ponta ali do cooperado e dos objetivos dele pessoais, até se transformar na estratégia e no orçamento. Você também colocou que as cooperativas singulares aprovam o orçamento da central. Então, existe toda uma hierarquia, né, de deliberações e que no fim da ponta chega justamente ao cooperado que está elegendo ali o delegado. Então, compartilha com a gente um pouco mais sobre essa estrutura de governança. No cooperativismo, a gente teve também aí o apoio sempre da autarquia, do Banco Central. Eu digo isso porque hoje a resolução 5051 e a 5088 são as resoluções que tratam um pouco mais do tema. Teve evoluções, né, em 2011 a 3859, 2014 a 4434. São evoluções da governança que a própria autarquia faz com que as cooperativas tivessem essa evolução. Mas hoje, então, como funciona o sistema Cicobi? Nós temos os cooperados e esses cooperados elegem os seus representantes durante o ciclo assemblear que ocorre geralmente entre o mês de fevereiro e o mês de abril, as reuniões de prestação de conta. Geralmente a gente faz presencial ou virtual, o acesso é sempre o mesmo para participar das votações, e há um coeficiente eleitoral. Em 5 cooperativas nossas hoje são 100 delegados. Então, sempre o número de associados dividido por 100, esse é o coeficiente. Nessa de 200 mil cooperados, 212 mil cooperados, que é o Cicobi Conexão, são 200 delegados. Então, é mais ou menos 1.000 cooperados para cada um representante. Perfeito. E aí é feita essa divisão nas agências, na localidade, e os nossos cooperados elegem os nossos delegados, conforme o rito da Assembleia na cooperativa. Após isso, esses delegados, eles elegem os conselhos de administração das cooperativas. Os conselhos de administração, por sua vez, e o conselho fiscal, os delegados elegem o conselho de administração e o conselho fiscal. Os conselhos de administração nomeiam, e aí, os diretores da cooperativa, que vão de 2 a 4 diretores, de acordo com o porte e a complexidade dos negócios de cada cooperativa singular. Todos esses eleitos ou nomeados passam pelo crivo do sistema de segundo nível e depois da homologação pelo Banco Central do Brasil, conforme qualquer outro administrador de instituição financeira nesse país. Tem que ser homologado pelo Banco Central do Brasil e aí sim eles tomam posse. Cada cooperativa singular, ele tem um representante do conselho
que faz parte, que geralmente é o presidente ou o vice-presidente da Singular, que faz parte do conselho de administração da entidade de segundo nível. A nossa entidade aqui no Espírito Santo de segundo nível, Sicoob Central Espírito Santo, até recentemente era gerida por uma diretoria colegiada, né? Os presidentes e um diretor executivo, que é um diretor técnico, que cuida mais da operação do dia a dia e do relacionamento aí com as cooperativas. Eu estava nesse cargo como diretor executivo, junto com a diretoria colegiada. Mais recentemente, então, nós constituímos agora um conselho de administração no Sicoob Central, então os nossos fundadores, os representantes das cooperativas estão nesse conselho e temos uma diretoria executiva. Eu continuo na coordenação dessa diretoria executiva e 2 colegas, experientes colegas de trabalho, já de trajetória no sistema Sicoob, compõem a diretoria. Então, são eleitos por quem? Pelas cooperativas singulares. Mas para que a gente pudesse ter essa gestão democrática e ativa, a Central conta com 5 comitês especializados. E esses comitês, eles têm representantes de todas as cooperativas. Então, são 7 membros, 6 das cooperativas, mais 1 da Central. E aí a gente cuida de assuntos específicos diretamente ao Conselho de Administração ou à diretoria da Central, para que a gente possa dar fluidez às necessidades que são capturadas nas nossas bases. Então, temos um comitê de performance corporativa e inovação. A gente cuida, nesse comitê, dos acompanhamentos, dos indicadores da estratégia do sistema e também aspectos relacionados à inovação, novos projetos. O Comitê de Auditoria, Controles e Riscos, o Comitê de Operações e Negócios, o Comitê de Comunicação, Marketing e Marca, um comitê importante, e o Comitê de Recursos Humanos e Sustentabilidade. Então, são essas 5 pautas que nós encontramos, que está muito aderente às questões colocadas hoje, como ESG, entre outras, e que nós conseguimos, através desses comitês, obrigatoriamente reuniões ordinárias bimestrais, mas às vezes a gente tem as reuniões extraordinárias e aí a gente consegue capturar essa iniciativa das cooperativas. Avançando um pouco mais nesse modelo de governança, as centrais têm representação ao CCS, elegem os governantes do CCS, e esses conselhos do CCS nomeiam os executivos da mesma forma, todo o CCS, e é constituído também comitês de trabalho. Eu, por exemplo, represento o Espírito Santo no comitê de apoio tático às decisões ao Conselho de Administração. E o nosso presidente, Bento Venturim, nos representa no Conselho de Administração do Centro Cooperativo Sicoob. E dessa forma, a gente organiza a governança do funcionamento de um sistema que hoje tem mais de 7 milhões e 500 mil sócios. Eu acho fantástico porque de fato, nasce do cooperado, né? Nasce do número ali, ali do cliente que vai elegendo toda a estrutura, né? Você falou da estrutura bimestral dos comitês, e desculpa a frequência aí, mas gostaria de saber a frequência dos conselhos das singulares e da central. E o conselho, obrigatoriamente, uma reunião mensal. Há práticas nas nossas cooperativas até de mais reuniões, mas obrigatoriamente uma única reunião. Da central também, obrigatoriamente uma única reunião. Mas nós conseguimos, com essa questão avanço tecnológico, por exemplo, nós temos um encontro semanal com todos os presidentes de meia hora, de alguns alinhamentos rápidos, justamente para dar fluidez à tomada de decisão e harmonizar, consensuar tomadas de decisão, que num sistema como o nosso é muito importante, né? Uma decisão top-down, ela pode não ser a melhor, e se a gente tem a oportunidade de escutar, né, de ouvir as bases, por que não a gente fazer algumas consultas e harmonizar essas decisões? Isso faz com que aumente o engajamento sobre a decisão tomada e a gente consiga criar maior sinergia para o sistema continuar avançando. Então, aqui no Espírito Santo, a gente conseguiu organizar esse modelo de governança, vem funcionando muito bem, até pelos números que nós estamos apresentando, e a gente acredita que com essa movimentação agora, da segregação, conselho, diretoria, essa reorganização dos comitês, que já existiam e agora estão colocados dessa forma, a gente vai poder ainda ter maior velocidade
entregas aí para toda a sociedade. Uma das coisas que, particularmente, quando eu olho esse nível de crescimento que você colocou, né, de dobrar a cada três anos, né? E quando a gente olha para 2022, acho que a gente pode entender aí muito do que todo esse trabalho de organização, de governança, de gestão de pessoas, de valorização de equipe, de compreensão do trabalho social, se traduz, obviamente, em resultado financeiro. E aí foi divulgado que em 2022 o Cicobi do Espírito Santo alcançou aí um recorde de um resultado bruto de 873 milhões, sendo que nos últimos 5 anos, R$1 bilhão foi o valor distribuído entre os cooperados. Como que vocês entendem, a partir da análise dos números ou da compreensão de como vocês podem utilizar a inteligência comercial, entendendo também que vocês têm metas individuais, metas de equipe e um orçamento a ser executado, mas como que é possível fazer uma engenharia reversa desse número para explicar como que foi possível realmente atingir um resultado que eu entendo que foi acima do que vocês estavam tendo de expectativa também com esse resultado recorde de 2022, que é o que a gente tem aí até o momento, obviamente. Né? A gente deve, na próxima semana, fazer a divulgação dos resultados do primeiro semestre para toda a sociedade. A gente sempre publica todos os nossos dados de forma aberta, transparente, auditados. Também fazemos classificação aberta em agências internacionais de risco. Eu acho que é uma forma de mostrar para a sociedade também a segurança e o trabalho que nós estamos fazendo. Mas há muitas variáveis, né, dentro de um resultado como esse. Na própria prestação de contas do ano passado, quando nós tivemos esse resultado de 873 milhões de reais, nós tivemos uma boa evolução na receita de serviços, fruto do crescimento da base de cooperados. Então isso foi importante, então tem mais cooperado, a gente não precisou, faz vários anos que nós não mexemos, não aumentamos, inclusive pelo contrário, reduzimos custos de muitas tarifas, até fazendo porque não faz muito sentido hoje pagar tarifa de saque, talão de cheque. Emissão de cheque. Hoje muitas tarifas bancárias que ainda muitas pessoas pagam, não faz sentido. O Pix e outras soluções trouxeram isso. Então, reduzimos as tarifas, mas cresceu o volume, porque cresceu o número de cooperados na nossa base. Mas eu destaquei, eu fiz a apresentação no mês de fevereiro desse ano, uma situação que nós tivemos um resultado muito positivo, mas como cooperativa, nós olhamos para esse resultado assim, não com muita satisfação, porque nós tivemos um ganho enorme de tesouraria devido a essa taxa Selic, que esteve alta, agora começa a cair num ciclo de baixa, e aqui não nenhuma crítica, porque é necessário tomar medidas monetárias como foram essas para conter um mal maior que afeta a vida de muitas pessoas, que é a inflação, mas com essa curva de Selic que subiu tão rápido e pela nossa formação da origem do capital, né, dos recursos do fundo da cooperativa, nós tivemos um ganho extraordinário de tesouraria. Muito então, ligado a crédito pós, né? Vamos colocar assim. Crédito pós e própria liquidez, né? O sistema é muito líquido e tem origem, também tem uma boa base de reservas, os próprios depósitos à vista. Que a gente tivesse um ganho de tesouraria diretamente no mercado e também com essa questão de taxas pós-fixadas. Né? Nós temos uma carteira mais ou menos 50-50 mesmo na questão de carteira de crédito, entre pré e pós-fixada. Então, fez com que a gente tivesse aí um ganho até acima do que foi planejado. Para esse ano, né, a gente vai apresentar na próxima semana, as condições não mudaram muito, né, a gente ainda vem tendo um ganho muito satisfatório no ganho de tesouraria. Esse episódio está indo ao ar no dia 14 de agosto, então amanhã vai ser divulgado. Já vai ser divulgado. Amanhã vai ser divulgado, a gente vai ter alguns dados, vamos mandar de forma aberta, e vamos nos colocar à disposição também dos nossos cooperados para poder falar desses resultados. Mas qual é a vantagem, mesmo numa cooperativa, quando tem um resultado tão consistente quanto esse, um resultado muito positivo? Esse resultado é do cooperado, né? Uma parte fica, obviamente, na estruturação das cooperativas, nos fundos de reservas e nas ações sociais que nós fazemos, que são muitas, mas o restante volta diretamente para o cooperado na proporção dos negócios que ele fez com a cooperativa. Então é muito importante que a gente olhe para esse resultado com esse olhar de sustentabilidade e esse olhar que esse dinheiro volta a circular na região onde ele foi gerado.
diferente de outros modelos de negócio. Reitero aqui, todos os modelos de negócio são super positivos para a sociedade, né? Esses modelos que podem gerar desenvolvimento, crédito. Então, aqui não é nenhuma crítica a outros modelos, mas defendendo o nosso modelo cooperativo, que realmente o dinheiro fica na região, na conta do nosso cooperado. E isso é importante para todos. Nailson, você com a vasta experiência no cooperativismo, olhando para a visão de longo prazo, você falou que vocês vão fazer agora um planejamento estratégico, mas quando você olha para o comparativo, né, entre as principais nações, o Brasil tem um longo caminho por percorrer, apesar de todo o desenvolvimento do cooperativismo, né? Utilizando aqui alguns números, né? Nós tivemos em ativos totais no Brasil 677 bi, a França 26 tri. Cooperados no Brasil 16 milhões, os Estados Unidos tem 118 milhões. Entidades cooperativas, o Brasil 840, os Estados Unidos mais de 5 mil. E eu acho que o que mais mostra essa oportunidade, né, os associados em relação à população, o Brasil um pouco menos de 8%, a Áustria, por exemplo, que se destaca nisso daí, mais de 63%. Então isso mostra que nós até aqui caminhamos bem, mas temos aí um mar de oportunidades para desenvolver o cooperativismo, né, no Brasil. Então, como que você vê o futuro do cooperativismo e como que você vê o Sicoob fazendo parte desse futuro que a gente tem pela frente aí? Eu vejo assim, muitas oportunidades, né, esse número de algo em torno de 8% da população apenas associada a uma cooperativa. Então, a gente tem um enorme campo para navegar. Você já falou dos principais países. Eu recentemente fiz um post, eu fiz uma viagem para um evento de cooperativas de crédito, uma conferência mundial. Eu já participei há alguns anos, no ano da pandemia eu participei de forma virtual, nos outros anos eu tive em loco. Esse ano foi em Vancouver. O que a gente se discute lá, né? Muito de como as cooperativas podem avançar no futuro. Há alguns anos, a discussão, por exemplo, tem outros modelos de negócio, as fintechs podem tomar os lugares das cooperativas, e havia uma preocupação do setor, um olhar do setor, assim, poxa, será que a gente não vai conseguir acompanhar, vai alguém entregar uma solução mais adequada? E nós percebemos, com o passar do tempo, e citei porque nessa última conferência isso ficou muito claro, de que a gente pode ter agregação de valor com esses novos modelos de negócio para o modelo cooperativista, porque o nosso modelo ele é inclusivo. Se é uma proposta que melhora a condição para o nosso cooperado, foi essa a nossa origem. Nós não nascemos para defender o nosso status quo como cooperativa, porque o nosso objetivo final é entregar soluções adequadas de forma sustentável ao nosso cooperado. Então eu vejo enormes oportunidades, hoje com a tecnologia, com a queda de barreiras em muitos mercados, que eram mais complexos no passado recente, abrir uma instituição financeira, abrir uma boutique de investimento, né, entregar uma solução customizada de meios de pagamento. Hoje a gente vê isso nascendo quase que todo dia em volumes distintos, né, em tamanhos diferentes. E hoje nós já estamos enxergando o setor, e eu enxergo dessa forma também, tá, Gabriel? Sendo bem objetivo, muita oportunidade de conexão do sistema cooperativo com outros sistemas que estão se formando para agregação de valor e entrando em novos mercados. Já há algum tempo, o sistema Sicoob, na sua estratégia, não olha só para o mercado financeiro. Nós olhamos para outras entregas que podem gerar vínculos com os nossos cooperados. Então, é um trabalho que está sendo construído, mas enxergando que a cooperativa pode ser esse elo de ligação do cooperado com menos voracidade do que o mercado tradicional, e que ele pode incentivar com que a gente construa outros modelos aí, nas localidades onde a gente já está atuando. O cooperado já se relaciona com a cooperativa, então esse dado a gente já conhece. Então, situações como energia renovável, situação como conectividade, já são questões que já estão em curso em algum estágio. Esses projetos já estão avançando dentro do ambiente Sicoob. A gente ainda tem iniciativas na área de saúde complementar,
a área de educação empreendedora, ou seja, a gente tenta encontrar aí outras formas de gerar vínculo e por isso eu acredito muito que logo esses 8% aí vão ficar para trás e a gente vai ter um número maior ainda de cooperados com essa conexão toda que estamos buscando fazer através dessa definição da nossa estratégia. Bacana, Ailson. Queria te agradecer pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Acho que fiquei bastante curioso de conhecer. Vou fazer uma visita, se não se importar, vou fazer uma visita para eu entender um pouquinho mais essa estrutura de governança, que é fantástico. Acho que a gente precisa, de novo, amadurecer tanto nessa parte de cooperativismo, mas nessa gestão, né, cooperada, e que vocês são aí exemplos, né, nesse quesito. De certa forma, vamos colocar assim, um nível de complexidade, mas muito bem organizado, muito bem estruturado, é também um benchmark para empresas privadas de diferentes tamanhos, de diferentes portes, que naturalmente querem ter esse nível de governança e de organização. Sem dúvida. Agradecer mais uma vez aí, obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi um bate-papo super bacana e fica à vontade aí para falar suas palavras finais aí, se quiser. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando, né, num podcast, a gente tem um tempo maior de poder falar para todos vocês, colocar à disposição, eu acho, o sistema, as nossas cooperativas singulares, os diretores e tal, as pessoas que queiram se aprofundar, os ecossistemas que estão organizados, a gente está lá para poder apresentar o que nós estamos fazendo e conhecer também, tá? Eu quero te dizer que a via de mão dupla, tá, Gabriel? Quando você for lá nos visitar, eu sei que eu vou aprender muito mais. Registrar aqui, Bruno, também que eu agradeço o Gabriel também, porque ele aceitou ser voluntário conosco numa causa muito nobre, Sim. que a nossa organização também apoia, e eu estou lá agora servindo como diretor-presidente, mas a nossa organização como um todo apoia essa iniciativa porque é fazer com que a sociedade procure encontrar soluções para os problemas comuns. E o Gabriel aceitou lá ser diretor do Espírito Santo em Ação, e eu agradeço muito, Gabriel. E satisfação estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado. A gente recebeu também o Fernando Saliba. Também do Espírito Santo em Ação. Naturalmente, a gente enxerga aí o valor que essa instituição tem entregado para o mercado. Enfim, naturalmente, todo mundo que escutou esse episódio chegou até aqui, vai ter muita coisa aí para poder aplicar nos negócios no dia a dia. E você que chegou até aqui, comenta aqui o que você achou, se você já teve alguma experiência também com o Cicobi. A gente quer trazer aqui cada vez mais conteúdos de pessoas que têm uma experiência muito relevante para traduzir para o seu negócio. Se você tiver também uma indicação de uma pessoa que você gostaria de que a gente batesse um papo assim como a gente bateu aqui com o Nailson, fica à vontade também para enviar para a gente. Compartilhe esse episódio, fazendo chegar para muitas pessoas, para quem você acha que faz sentido. Deixa aqui também sua curtida, isso faz com que esse conteúdo chegue para pessoas cada vez que precisam ouvir esse conteúdo. Se você também considerar que é relevante se inscrever no nosso canal, já deixa aqui a oportunidade de você se inscrever. Esse conteúdo, certamente, assim como todos os outros que virão, vão fazer a diferença na sua jornada empreendedora. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.